Olá, pessoal! Vamos dar continuidade às nossas aulas. E hoje, dentro da disciplina de Administração Aplicada à Enfermagem, a gente vai conversar um pouco sobre o gerenciamento de recursos materiais em enfermagem, que é também uma das atribuições do profissional enfermeiro, né? Diante de tantas atribuições que o enfermeiro tem, a gente também tem essa competência de gerenciar os recursos materiais em enfermagem. E na aula de hoje, a gente vai se deter a esse conteúdo. Quando se fala em gerenciamento de recursos materiais, a gente já lembra o quê? Já lembra que é algo que a gente vai prover, a gente vai providenciar e a gente vai comandar, ou seja, gerenciar, né? Então, partindo desse termo, o gerenciamento de uma forma geral, ele é conhecido como um conjunto de práticas que asseguram materiais em quantidade e qualidade, de modo que os profissionais possam desenvolver seu trabalho sem risco, sem risco para o profissional e sem risco para o usuário. O que quer dizer isso? Eu preciso conhecer o serviço no qual eu estou inserida para que eu possa providenciar os recursos materiais suficiente e adequadamente para que os profissionais possam desenvolver seu trabalho sem risco, tanto para o profissional quanto para o usuário. Nada mais é do que eu abastecer os meus setores para que não falte recursos materiais para desenvolver as atividades, o cuidado ao paciente, né? Então, a gente sabe que dentro dos serviços de saúde, todo produto que vai ser comprado, a gente precisa, é necessário a realização de licitação para se adquirir o produto. Principalmente e em especial se o serviço ele for um serviço público. Então, para adquirir todos os insumos daquele serviço, precisa ser através de licitação. Então, o importante do gerenciamento é você ter quantidade suficiente de produtos para prestar a assistência ao usuário para que não falte, no momento que vai prestar assistência, faltar nenhum material necessário para a qualidade do serviço que vai ser oferecido. E o gerenciamento desses materiais, ele tem como objetivo coordenar, ou seja, a gente vai coordenar as atividades necessárias para o suprimento, né? Suprimento de todas as áreas da organização, ao menor custo, não podemos esquecer isso, ao menor custo possível, de maneira que a prestação de serviços não sofra interrupções prejudiciais ao usuário. Ou seja, aquela questão que eu falei, a gente precisa fazer um levantamento desse material para que a atividade a ser realizada não sofra interrupções e não tenha prejuízos para o usuário. Então, dentro das atribuições do enfermeiro, essa atribuição de gerenciamento, o grande foco dela é exatamente coordenar as atividades de forma que não falte os insumos necessários à assistência para o usuário. E quando a gente lembra aí uma empresa de grande porte, a gente fica até imaginando como que eu vou gerenciar um serviço. Até coloquei aqui a imagem do Hospital Albert Einstein, né, que é um grande hospital em São Paulo. Mas independente do serviço, do tamanho e do porte do serviço, o gerenciamento de um estabelecimento de saúde, ele confere a qualquer profissional, ele precisa ter o quê? Habilidades, conhecimento específico na área de gestão, com capacidade para lidar com numerosidade de fatores que existe numa grande empresa. Aí eu já digo para vocês, independente do tamanho da empresa, o profissional que vai gerenciar os recursos materiais, ele precisa ter o conhecimento acima de tudo e habilidade para que ele possa cumprir com sua atividade e não deixe a qualidade da assistência cair.
Ainda dentro do processo de gerenciamento de recursos humanos em organização de saúde, o que é que a gente vai lembrar aqui? Vamos botar numa parte bem prática. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa programar antes, seja ele dentro da nossa programação individual ou até mesmo dentro da programação de trabalho. Então, nas organizações de saúde não é diferente. O gerenciamento desse material, o gerenciamento a gente pode dizer que a particularidade é o processo macro de você conduzir os recursos materiais de determinado serviço de saúde, né? Então, nas organizações de saúde, o gerenciamento de materiais, ela compreende o processo gerencial de aquisição de recursos essenciais à produção de serviços. Então, nesse momento aqui, a gente pode estar pensando, mas como que eu vou fazer isso se eu estou lá para assistir ao paciente? Mas vocês já têm visto que dentro da administração aplicada à enfermagem, o próprio enfermeiro, ele tem essa função, tanto de gerenciar quanto de cuidado. O cuidado, ele está acima de tudo, mas o gerenciamento também, ele faz parte da atribuição do enfermeiro. E a gente precisa estar lembrando que é nesse momento aqui onde envolve, mas o que é que vai envolver o gerenciamento? Eu vou saber especificar dentro do meu serviço quais os insumos que eu preciso para executar uma atividade de qualidade. Então, quem mais conhece os equipamentos e os insumos que são utilizados na assistência somos nós, enfermeiros. A exemplo aqui, eu posso estar dando para vocês em relação a um cateterismo vesical. Então, a gente quem conhece, vamos saber o tipo de sonda que a gente vai utilizar para determinados procedimentos, se essa sonda ela vai precisar de ser duplo ou triplo lumen, se ela vai precisar de um injetor na lateral para a gente fazer a coleta de cultura urinária, né, de cultura de urina. Então, as especificidades do produto que a enfermagem usa, quem mais conhece é o enfermeiro. Então, ele precisa conseguir identificar o que é de melhor e no menor custo também para a empresa, né? Então, por isso que é uma das atribuições do enfermeiro é o gerenciamento, porque ele realmente é quem vai conhecer os insumos que ele utiliza, seja de uma seringa, seja de uma luva. A gente, quando começa a manipular os materiais, a gente vai ver a qualidade do material que vai ser adquirido e assim sugerir a compra, né? Então, esses materiais a gente tem que pensar não só na compra, na parte de compra, mas a gente tem que pensar também no armazenamento do produto, a distribuição e o que vai ser consumido, conforme o fluxo gerenciais estabelecido pelo enfermeiro e de acordo com as demandas de atendimento da unidade. Então, você que vai conhecer que tipo de produto eu utilizo na minha unidade, qual é a demanda que eu tenho para determinados insumos, para determinados materiais, essa demanda, o que é que eu vou precisar para utilizar durante um mês, 6 meses, um ano, enfim, a gente já tem que fazer esse cálculo para poder ser solicitado. Então, o enfermeiro é aquela pessoa que utiliza junto da equipe e ele quem tem o conhecimento de programar todo esse fluxo. Então, sendo assim, o gerenciamento de recursos materiais, ele constitui a totalidade dos fluxos de materiais de uma organização de saúde, compondo um processo com as seguintes atividades principais, que a gente inclui a programação. Nessa programação é onde a gente vai pensar em que comprar, o que vai ser realmente necessário, analisar a prospectiva, o que é que a gente vai precisar de material para o futuro, né? E nessa programação ela já vai estar inserida o pedido, né? Você programa, em seguida você faz o pedido, do pedido parte para a recepção, quem vai receber esse material no serviço.
Ao receber esse material, ele precisa ser armazenado, e no armazenamento tem que se ter a preocupação de como vai ser colocado esse material em prateleiras, ele não pode estar no chão, verificar a entrada de ar para o ambiente que vai estar armazenado esses insumos. Se for medicamentos, tem que ver se não tem a luz do sol diretamente no produto para não danificar. Então, tem toda uma logística que o enfermeiro ele precisa estar antenado para que não ocorra prejuízos no armazenamento. Assim como a distribuição conforme a demanda do serviço, né? Você tem que distribuir conforme a necessidade, de forma que você mantenha uma demanda suficiente para que não estoque demais e nem falte também no momento da necessidade. Após essa distribuição, uma outra atividade que faz parte do enfermeiro também é o controle. O controle desse produto, né? Verificar a qualidade desse produto do que veio, não só na compra, durante o pedido do produto, mas que no decorrer da utilização desses produtos, a gente precisa estar fazendo controle de qualidade deles, né? Que não deve ser realizado não só apenas na hora de fazer a compra, mas a qualquer momento que você está utilizando o produto, você tem que ver a eficácia dele, a validade, ver se realmente o produto ele está atendendo às necessidades do serviço. E uma coisa bem importante dentro desse fluxo de materiais é que toda a equipe de enfermagem ela precisa ter o poder também de opinar diante dos materiais que está sendo trabalhado. Porque às vezes a gente tem um material que está utilizando no serviço que não é tão bom. Por exemplo, você tem um gelco que o calibre dele não é o ideal para a gente estar utilizando em determinados pacientes. E a gente termina utilizando, vou dar um exemplo aqui de serviço, por exemplo, de maternidades. A gente utiliza muito o gelco 24 em pacientes em neonatologia, 24 ou 27, né? Em neonatologia. E o 20 é mais utilizado no adulto, né? Em pessoas adultas. Só que eu tenho uma quantidade de gelco que o 20 acabou. No meu estoque já não tem mais o gelco 20. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a utilizar o gelco que eu disponho em maior quantidade, que é o 24, por exemplo. E esse 24 eu já tenho no meu estoque lá, que ele é mais destinado à pediatria ou à neonatologia. Então, vai chegar um momento de que quando eu for precisar utilizar esse gelco para a pediatria, não vai ter. Porque eu já utilizei esse gelco no outro serviço, no adulto. Então, o controle que a gente tem que ter pega desde o momento da compra, para a gente ter uma quantidade suficiente para abastecer o serviço, assim como a qualidade do serviço, do produto, para que eu não comece a utilizar o que eu tenho de estoque, que é para determinadas situações, determinado clientela, e quando for precisar para essa clientela, eu não ter o produto adequado. Então, vai prejudicar no meu atendimento, né? Então, o que é que a gente precisa fixar em relação a esse gerenciamento de material? A gente precisa ver que para adquirir, a gente tem que ter um fluxo. E esse fluxo, ele começa desde a programação, a sua compra e distribuição e controle. Então, eu tenho sempre que saber qual o produto que eu vou comprar na minha programação e que vai melhor se adaptar ao meu serviço, ao meu trabalho. Não esquecendo que toda a equipe, ela pode estar opinando. Você deve conversar sempre com os técnicos, auxiliares de enfermagem, enfermeiros e até mesmo os profissionais médicos, porque eles utilizam determinados produtos, determinados materiais, que ele conhece bem as especificidades desse material. Então,
a equipe que faz uso dos insumos, ela precisa também opinar, porque às vezes você está comprando um produto que não é o satisfatório para a equipe e começa a utilizar mais vezes e que no final vai sair até por um custo mais alto. Então, a gente tem que sempre estar avaliando o custo-benefício do produto. Em relação à participação do enfermeiro no processo de seleção de compras de materiais de enfermagem, nas instituições, ela envolve dois patamares que são bem específicos do gerenciamento de materiais, que é a padronização e a especificação técnica do produto. O que é que eu quero dizer com isso? É que a padronização de materiais, ela é essencial dada a variedade de produtos e bens que têm a mesma finalidade técnica e indicação do uso. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês sobre produtos por exemplo, de curativo. Existe uma gama de produtos que são utilizados e que no fim ele tem a mesma finalidade. Então não adianta eu ter diversos produtos com a mesma finalidade. Eu posso fazer uma padronização do material que eu quero. Vai ficar um custo menor para a empresa e eu padronizo. Determinados curativos eu vou precisar do hidrocolóide, do sulfadiazina. Eu padronizo os meus produtos que têm a mesma finalidade para que na hora da compra eu tenha qualidade e tenha preço com isso também, né? Eu já vou pensando na questão de custo, né? Na padronização de materiais também, o que é que eu tenho que levar em consideração? É que nessa padronização, ela é realizada com critérios objetivos de indicação técnica do uso e custo-benefício. Então, eu tenho que padronizar determinados materiais para determinados procedimentos, de forma que eu adquira produtos, não adquira diversos produtos que têm a mesma finalidade, mas quando à medida que eu padronizo, eu consigo ter o produto com critérios de objetivos que seria o que? A indicação técnica e o uso do custo-benefício do produto. Eu tenho um produto específico para determinados procedimentos que tem a mesma, uma finalidade boa e num custo também satisfatório. E o que é que eu tenho que levar em consideração também? Que dentro dos critérios dos objetivos, eu tenho que considerar os riscos de impacto desses produtos para o ambiente, para o paciente e para o trabalhador. Eu vou citar um exemplo aqui de luva, por exemplo. As luvas, existem diversos tipos de marcas de luvas que tem o talco, luvas sem talco, luvas que ao você retirar já vai rasgando ou quando você vai calçar. Então, quando a gente vai fazer um pedido, a gente não pode dentro da licitação, colocar marca do produto. Mas eu preciso especificar o tipo do produto para que eu possa, dentro da licitação, quando eu jogo as especificidades dentro da licitação, a empresa que vai fornecer, ela tem que ter aquela qualidade do produto que eu estou pedindo. Então, se eu tenho uma luva de péssima qualidade e que eu utilizo muito mais vezes, um quantitativo maior num procedimento, se tem um procedimento que eu posso estar utilizando um par de luva, se ela não tem uma qualidade boa, ela rasga com facilidade, eu vou ter que pegar mais de um par de luva para fazer o mesmo procedimento. E a luva, ela vai estar para o ambiente, né? Ela é um produto que demora. Então, ela pode estar contaminando também o ambiente, por ser difícil de se destruir, né? Se não for uma luva também de qualidade, para o paciente também pode ter prejuízo, assim como o trabalhador, porque pode se contaminar, pode ela rasgar com facilidade e contaminar tanto o paciente quanto o trabalhador. Então, eu tenho que pensar que na padronização dos meus materiais, eu tenho que ter também qualidade no meu produto. Não só o custo-benefício, mas que nesse custo eu tenha qualidade, que eu tenho que pensar também nos impactos que esse produto vai me dar em relação
ao ambiente, ao paciente, assim como o trabalhador. Então, lembrando que dentro do gerenciamento de compras, a padronização ela é essencial, padronizar os materiais para determinados procedimentos, isso dentro daquilo que o produto tem a mesma finalidade, eu tenho que padronizar, porque aí eu já ganho espaço com isso dentro do meu serviço. E assim também eu preciso falar da especificação técnica. Dentro da especificação técnica, o que é que eu vou ter que estar detalhando? Eu falei para vocês que tudo que vai ser comprado dentro do serviço público é adquirido através de licitação, seja por pregão, seja por convite, enfim, a forma como vai ser adquirido, no momento para mim agora não importa. O que é que importa nesse momento? Eu preciso ter uma especificação técnica do produto. Lá no início eu falei para vocês que o enfermeiro é aquele profissional que realiza o procedimento técnico. Então, ele é quem conhece, ele é quem manipula os insumos. Então, tem umas seringas que pode ser melhor do que a outra. Então, qual a seringa que eu vou querer comprar no momento? Aquela que trava, aquela que tem a ponta já do pérfuro cortante que acopla. Eu tenho que estar especificando o meu produto de forma que eu não posso dizer na minha licitação a marca do produto, mas eu tenho que detalhar todas aquelas vantagens que eu quero que no meu produto tenha. Seja na seringa, eu vou querer uma seringa de 20 ml, que a agulha ela já tem aquele injetor de proteção do pérfuro cortante, então eu já tenho que especificar tudo isso. Eu vou querer uma sonda, vou voltar ao exemplo da sonda. Eu vou querer uma sonda uretral, aí eu tenho que especificar se é de látex, se é de silicone, o tamanho, se tem que ter mais de 2 vias, se são de 3 vias, se tem injetor lateral, o meu circuito tem que ser fechado, qual é o tipo que eu tenho. Então, eu tenho que especificar, que descrever minuciosamente os detalhes do meu produto. Porque assim, a empresa que vai entrar na licitação, ela tem que se adequar ao que eu estou pedindo, o que está listado no produto. Além dessa descrição minuciosa, eu tenho que analisar rigorosamente a fabricação dela quando ela chega, quando o produto chega. Aí eu tenho que analisar o produto em si, a conservação, a validade, e se a equipe que utiliza esse produto, como eu falei antes, qual é a opinião que ela tem diante dos produtos que foram comprados? Isso é de extrema importância. Ouvir, porque quem mais utiliza vai saber se aquele produto ele é satisfatório ou não para o uso hospitalar, né? É nesse momento aqui que eu tenho que explicar detalhadamente. Então, eu padronizo, depois que eu padronizo determinados insumos, determinados materiais para o meu serviço. Na hora que eu determino, que eu padronizo, em seguida, para eu fazer a compra, eu tenho que especificar detalhadamente, minuciosamente todo o material. Aí eu falei para vocês em relação ao controle. Então, o enfermeiro, ele tem sempre aquela preocupação e aquela responsabilidade que está dentro das atribuições de enfermeiro, que é sempre planejar, executar e controlar nas condições mais eficientes e econômicas tudo o que está ao seu alcance. Então, se eu vou fazer uma assistência, eu tenho que estar planejando como é que eu vou fazer. Eu executo aquela ação e depois eu avalio. Na compra de material, no gerenciamento dos recursos materiais, eu também tenho que estar preocupada na parte do planejamento, na execução e no controle. E o controle, ele nada mais é do que uma avaliação do que você encontrou, do aquele produto que você comprou. Se ele é eficaz, ele é eficiente e ele é o ideal para o seu serviço. Com isso, você vai avaliar o custo e o benefício dele.
É melhor você ter um produto mais caro, mas de qualidade, que você pode utilizar apenas um ou dois, enquanto que num produto mais ruim, você vai ter que utilizar muito mais. Então, a administração de materiais, ela consiste em ter os materiais necessários, né? A gente vem conversando sobre isso, na quantidade certa, no local certo e no tempo certo, à disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo de quem vai estar trabalhando, né? Este é o fundamento e a essência de uma administração de materiais bem realizada. Então, o objetivo dessa aula de hoje é a gente saber o papel do enfermeiro dentro do gerenciamento dos recursos materiais. Conhecendo o produto, você vai precisar conhecer o produto, conhecer o material que você vai utilizar, ter a padronização dele dentro do seu serviço. Sempre que vai pedir na programação da compra, você fazer a especificidade do produto, que quem mais deve fazer isso é quem realmente utiliza o produto, que tem a propriedade, a expertise de estar falando sobre o produto, né? E isso o enfermeiro faz muito bem. Então, no trabalho gerencial, o enfermeiro, além de gerir a assistência, né? A gente vem sempre conversando sobre isso na administração, ele é também indispensável à gerência na unidade. Então, desde a unidade básica de saúde até uma unidade hospitalar, um centro maior, o enfermeiro, ele é aquele profissional que está lá sempre com essas duas funções essenciais, que é a de gerir a assistência e também de gerente de unidade. A gente tem muito o enfermeiro que ele faz as duas coisas, que compreende a administração dos recursos humanos e materiais, a fim de manter um bom funcionamento do serviço, prevendo e provendo recursos necessários à assistência. É o enfermeiro quem está na assistência direta e, ao mesmo tempo, ele faz o gerenciamento dos produtos que ele utiliza no seu dia a dia. Aí você pode me perguntar, aquele mesmo profissional que está na assistência é o mesmo que pode gerenciar? Tem serviços que você tem só o enfermeiro administrador, né? Que ele está lá nesse controle todo de compra e dispensação de material. Mas aquele enfermeiro tem sempre contato com a equipe para avaliar junto com a equipe os melhores produtos que vão favorecer no atendimento. O papel do enfermeiro no gerenciamento de recursos, dentre eles a gente pode estar falando, ele vai acompanhar o consumo de materiais na unidade sob sua responsabilidade. Sempre que for fazer a solicitação de pedido, a gente tem que ter um impresso para isso, para avaliar a quantidade que vai ser utilizado por unidades. O profissional que está lá como responsável na assistência, ele já solicita a quantidade de material que vai precisar. Então, ele acompanha o consumo de materiais na unidade sob sua responsabilidade. Então, o enfermeiro que é responsável pela compra, para programação, compra e faz aquele controle todinho, ele acompanha também o consumo. Qual o produto que está sendo utilizado mais? E o que está utilizando menos? É porque não tem a mesma qualidade? Então, tem que se avaliar isso aí também. O enfermeiro também ele atualiza-se no que se refere aos produtos e tecnologias lançados no mercado. Ele tem que realmente estar atualizado. As empresas, elas costumam oferecer cursos até para mostrar o seu produto. Tem uns freelancers que eles vêm para a empresa, traz até o serviço, para que eles possam conhecer novos produtos e novas tecnologias lançadas no mercado. E essa também é um dos papéis do enfermeiro. Realizar um bom planejamento, né? O planejamento ele é a base de tudo para a aquisição de materiais, considerando a previsão e a especificação técnica. Então, detalhar minuciosamente o que é que vai ser comprado, para que atenda à necessidade dos profissionais. Avaliar o custo-benefício da utilização de um novo produto e o impacto de novas tecnologias para a assistência. Sempre que vai implantar, que vai comprar um produto novo,
você tem que avaliar o impacto daquele produto na assistência. Os profissionais gostaram? Foi satisfatório? Está sendo utilizado? Vale a pena continuar comprando esse produto? Então, tem que estar sempre avaliando essas especificidades do produto. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é o objetivo. Qual é o objetivo da atividade de gerência do enfermeiro? Quais são esses objetivos? Então, o objetivo dele é a melhoria da assistência à saúde de indivíduos e comunidade, bem como as condições de trabalho das equipes de enfermagem e de saúde. E é de competência do enfermeiro a responsabilidade do gerenciamento de recursos humanos, materiais e financeiros, e que muitas das vezes são precários nos serviços, né? Então, o enfermeiro, ele se preocupa na parte assistencial, ele gerencia os recursos humanos da sua equipe, né? Ele é o responsável técnico pela equipe de enfermagem. E ele ainda tem essa preocupação dos recursos materiais também. A importância de todo esse conhecimento é que não falte insumos para assistência, mas que muitas vezes o enfermeiro se depara em situações em que há precariedade de produtos. E isso pode ser uma realidade nos serviços de uma forma geral, né? A gente pode estar encontrando serviços com precariedade de produtos. Então, se tem precariedade, é porque teve falha naquele fluxo de planejamento, de compra, de dispensação e de controle, né? Teve falha na licitação, não veio o produto padronizado, nem com aquelas especificações técnicas que devem ser adquiridas. E o que é que a gente tem que ficar ligado? Até aqui, se liga na dica. O enfermeiro administrador, ele tem que ter o cuidado para ele não ser meramente aquela pessoa burocrática, que se detém apenas à atividade burocrática. O enfermeiro, ele precisa lembrar que ele é um assistencial e ele exerce funções administrativas, para que ele não fique só naquela de serviços burocráticos, né? Enfermeiras de mesa. Ela precisa lembrar que ela tem um perfil assistencial e bem como de gerências de unidade, gerências de serviço e não só a parte burocrática, né? Ele tem essas duas entrelinhas, essas duas finalidades dentro do serviço de enfermagem. A classificação dos materiais em unidades hospitalares. Esses materiais, eles estão classificados em materiais permanentes e materiais de consumo. Os materiais permanentes, a gente vai falar um pouco sobre a duração deles. Eles não são estocáveis ou permitem apenas uma estocagem temporária, transitória, tempo de vida igual ou superior a 2 anos. Então, permanente, a gente lembra daquele material que pode ter uma durabilidade maior. Exemplo deles, a gente tem o patrimônio da instituição, que a gente chama o quê? Que são os mobiliários, os móveis, os equipamentos, os instrumentais, biombos, material de maca, de cama. Então, tudo aquele material que tem uma durabilidade maior e é permanente, você não precisa estar comprando todo mês. Esses são chamados de materiais permanentes e tem uma vida igual ou superior ou menor um pouco de 2 anos. Não é aquele material que você necessariamente precisa estar repondo mensalmente. Enquanto que o material de consumo, esse sim, são materiais estocados e com uso que acabam perdendo suas propriedades, sendo consumíveis, tendo uma duração de no máximo 2 anos. Ele pode ter essa validade também de 2 anos, mas esses materiais de consumo aqui é aquele que a gente utiliza no nosso dia a dia dentro do serviço. A exemplo deles, a gente vai falar aqui esparadrapos, extensões de oxigênios, de luva, de medicamentos, de seringa, enfim, tem uma gama de materiais que são adquiridos
talvez mensalmente, ou dependendo do pedido, a gente possa estar estocando numa maior quantidade, mas que eles têm um tempo de validade, né? Ele tem um tempo de validade conforme sua fabricação e também eles são de consumo diário. Então, a gente tem esses dois tipos de materiais, o de consumo e o material permanente. As funções do enfermeiro no gerenciamento de recursos materiais envolvem a previsão, a provisão, a organização e o controle. Na previsão, o que quer dizer prever? É você conhecer antecipadamente, né? Então, eu vou realizar um levantamento das necessidades da unidade de enfermagem. Então, é nessa etapa aí, nessa função aí, que o enfermeiro vai realizar a previsão e deve considerar também a especificidade da unidade, as características da clientela que está inserida nessa unidade, né? A frequência do uso de materiais, quais são os materiais mais utilizados, quais são os menos utilizados, o que é ideal de compra para aquela unidade, né? Avalia também a durabilidade do produto e a periodicidade de reposição do material. Então, aqui nessa função de previsão, ele tem que ter uma análise também de todo o produto que é necessário conforme a clientela que vai ser utilizada, né? A segunda função é a função de provisão. Sim, deixa eu voltar um pouquinho aqui na previsão. Para que você faça essa previsão do material que vai ser necessário, existe uma fórmula matemática que pode ser utilizada para você saber o quantitativo de produto que vai ser preciso comprar. E esse quantitativo, ele tem uma fórmula matemática, como eu falei, que ela está relacionada à cota mensal, mais o consumo médio mensal e o estoque de segurança. Existe um cálculo matemático para isso, que a gente pode estar vendo mais adiante. A segunda função do enfermeiro é a provisão. A provisão, o enfermeiro deve realizar a requisição de materiais, né? O setor que vai utilizar o produto, ele deve solicitar ao setor competente o material que vai ser necessário. Na provisão, nada mais é do que a reposição de materiais necessários para a realização das atividades. E quem deve realizar essa reposição aqui, ela vai solicitar, quem está na unidade de atendimento, solicita ao setor competente, de uma forma por escrita, esses insumos, descrevendo de preferência por ordem alfabética o produto, se ele vai precisar de sonda, de seringa, de algodão, seja lá o produto que ele vai solicitar, deve ser solicitado de forma escrita e seguir uma periodicidade. Se esses produtos eles são abastecidos para uma semana, 2 semanas, enfim, para o tempo que vai ser necessário, ele tem que estar especificado e ser encaminhado para o setor competente para fazer essa reposição do material. A terceira etapa, terceira função do enfermeiro é a organização e guarda de material. Então, dispor os materiais nas unidades, facilitando o uso e o controle dos mesmos, né? Então, após prever e repor o material, é necessário também que se pense em organizar esses materiais em locais que possam estar bem distribuídos, bem armazenados e estocados dentro dos padrões que são exigidos, né? Para que os produtos não fiquem em locais úmidos, com luz solar, que possa ter luz solar, evitar que esses produtos fiquem expostos à luz solar, porque pode perder a sua validade, né? Então, o importante é que você disponha desse material em prateleiras de fácil acesso, até para saber o produto que você tem. Não esquecer também que nessa estocagem tudo tem que estar registrado,
tem que estar vendo quantidade de produtos, dando baixa no que foi saído para as unidades. Então, sempre ter ficha de estoque para dar baixa quando você libera ele para determinadas unidades. Assim como no controle, né? O controle é uma outra etapa outra função do enfermeiro, e é no controle que a realização de um controle adequado, ela auxilia no desenvolvimento das demais funções, pois ela fornece dados para a previsão e propicia informações sobre qualidade e durabilidade do produto. É no controle que você vai ver se aquele produto que foi adquirido para o serviço, ele é satisfatório, ele está sendo utilizado de forma satisfatória mesmo pelos os funcionários, ele está suprindo a necessidade do serviço, né? Se a validade dele, a conservação, da forma como ele chegou, porque assim como você tem que ter o controle de qualidade na hora da compra, depois que você compra, você tem que estar avaliando esse produto, para que num próximo pedido, numa próxima solicitação, você possa pedir ou não determinados produtos. Então, essa qualidade, esse controle nada mais é do que uma avaliação do produto que você tem. E quando você faz isso de forma dinâmica, de forma sistemática, você vai ajudar nas demais etapas do processo, né? De aquisição e compra dos produtos. Porque aqui você vai avaliar a quantidade que você tem de estoque e se aquele produto ele foi satisfatório para aquele serviço. Então, com isso, a gente fecha o gerenciamento, o assunto sobre o gerenciamento dos serviços de enfermagem. Espero ter colaborado com o aprendizado de vocês e mais adiante a gente conversa mais em outro momento.